Nosso estudo de hoje começa com a pintura do Sorolla, que foi um artista espanhol, o nome dele é Joaquim Sorolla. Ele foi um artista espanhol, nascido por volta de 1860, por aí. Ele viveu 60 anos, mais ou menos. Ele teve, então, uma construção clássica, né, lá no século XIX. Ele teve a sua construção da pintura clássica, o desenho, né? Ele tem essa noção, como era de comum para os pintores da época, mas a partir de 1900 ele já se rendeu aos princípios impressionistas. Então a gente vai ver uma pintura com bastante detalhe, mas ao mesmo tempo as manchas coloridas e esse fenômeno da luz assim que chama bastante atenção. Então, eu peguei aqui duas imagens, uma pra gente trabalhar, a imagem de referência tá aqui pequenininha, mas eu vou fazer um pouco de um princípio do desenho com essa imagem grande aqui. Algumas coisas pra gente começar. Esse é um desenho que demora um pouco mais, então eu já adiantei o meu desenho, mas vou dar as passadas principais aqui para vocês buscarem um caminho de onde começar. Então a gente tem uma menina aqui andando, ela tem um sombreado. Para o vídeo eu aumentei bastante a menina, porque a sombra ela é bem manchada, então eu acho que não tem muito segredo a gente trabalhar uma sombra pequena aqui. Eu acho que o mais interessante e importante são os contrastes de luz que ela apresenta nesse recorte profundo aqui do fundo que ela tem. Então vamos lá. Aqui são alguns eixos para a gente começar. Chama bastante atenção esse eixo de cá, tá vendo? Aqui a gente tem a ponta do nariz, tem um eixo aqui, ó, bem forte. Então o que vai segurar a menina é esse eixo aqui, ó. A gente pode tirar isso como uma ponta. O nariz dela, o rosto e a perna estão todos, ó, no mesmo lugar. Então é como se a gente estivesse buscando a linha do horizonte. Quando a gente vê uma paisagem, a gente busca uma linha do horizonte. Na figura humana, busca um eixo mais ou menos para ver como ela tá. Ela tá aqui super na vertical. Então a gente vai ter mais elementos para esse lado de cá e menos para esse lado de cá. Então eu tenho a menina aqui. Vai ter um braço, a ponta do chapéu, um braço, o balde e um pedaço da perna que está servindo de eixo pra gente, e o resto todo tá do outro lado. Tem algumas coisas que a gente pode notar também. Então, além dessa linha bem forte que a gente tem aqui, a gente vai ter as mãos, ó, numa inclinação, o cotovelo aqui, ó, esse, estão batendo mais ou menos na mesma ideia. Aqui tem a saia, né, que tá juntando aqui. Esse pé tá pra frente e esse tá um pouco pra trás, para poder a gente ver o movimento. Então aqui, né, o balde tá um pouco abaixo do joelho, ó, o joelho tá aqui, tá batendo mais ou menos no outro joelho. A ponta do queixo aqui, ó, tá abaixo desse desenho, então ponta do queixo, um pouco abaixo do desenho da firulinha aqui do corpo dela. O chapéu também, ó, tem aqui uma direção para baixo, assim. Deixa eu ver o que mais, né? E assim seriam eixos principais que a gente vai começar a buscar dentro da obra, para poder enxergar. Isso aqui, assim, quem tiver dificuldade, tira o risco direitinho com papel vegetal. Ó, se eu botei um papel vegetal aqui, tira o risco e tá resolvido um problema do desenho. Mas esse papel vegetal não tá aqui para isso. Na verdade, ele tá aqui que eu quero mostrar como é que a gente vai pensar nisso. Então, a gente já desenhou aquele eixo aqui, que tá ela aqui, e como é que eu vou tirar depois as outras linhas. Então, vai ficar um desenho super rabiscado. E ela vai me ajudar aqui a ter uma noção. Então, vou marcar aqui o que é que a gente começa um desenho, ó. Essas são as linhas gerais, como se eu estivesse catando as linhas gerais na minha obra. Depois dessas linhas é que eu vou achar o detalhe, na verdade, ó. Essas são as linhas que vão ajudar a gente a criar a forma. Se vocês tiverem dificuldade de fazer isso olhando, pode fazer esse exercício no papel vegetal. Pode pegar, não precisa nem desenhar depois direitinho, bonitinho, não. Faz só o exercício no papel vegetal. Sai copiando tudo no papel vegetal assim. Quando entender o processo, né, da forma, quando entender esse esquema, aí você tira o papel vegetal e começa a fazer isso de observação. Olha só,
é um bom jeito de entender o movimento ali da figura. O meu eu fiz de observação, então às vezes vai dar não vai ficar idêntico, né? O meu desenho aqui mais rápido, fiz aqui de observação, então às vezes uma coisa ou outra foge a gente. Mas o principal é que as coisas estão no lugar. É isso que importa, na verdade. Não precisa ser exatamente igual a do artista. Se for, ótimo, né? Tem uma habilidade boa no desenho. Se não for, não tem problema. Porque aí você vai tirar, o esquema principal, é a ideia principal. Deixa eu botar pra cá. Aqui. Né? Então aqui a gente tem a figura. Isso aqui é um esquema linear. É a partir daqui que a gente vai meio que desbastar até chegar a isso aqui. É um pré-desenho. Esse seria o desenho final e esse aqui um pré-desenho. Se eu tenho essas linhas bem colocadas no lugar, fica fácil eu ajustar. Fica fácil para eu desbastar o processo e chegar bem perto da imagem que o artista desenhou inicialmente, né? Pintou. Pode ser assim, o esquema dele de pintura pode ser que tenha ficado aqui assim também. E algumas coisas foram sendo modeladas no próprio fazer da pintura. Não quer dizer que ele desenhou assim plenamente todos os detalhezinhos no desenho e depois chegou para cá. Mas um dia, antes dessa pintura, talvez, né, que essa é uma pintura já de uma fase mais madura dele, ele fez muito esboço disso aqui. Muitos esquemas, muitos desenhos anteriores, já que ele tem já que a gente sabe assim, né, que ele tem essa educação clássica do desenho. Isso ajuda a chegar nisso aqui com muito mais leveza. Então, essa base do desenho, pelo menos essa do esquema aqui de visualização, aonde vão encaixar as coisas, é muito importante. Então, tentem fazer esse exercício antes de começar a figura. Mesmo que levem mais tempo para pintar, enfim, demore mais, ou então que nem cheguem a pintar, mas que façam pelo menos esses exercícios, né, com imagens variadas, a gente consegue ter uma ideia interessante também de aonde vão encaixar as coisas. Então, antes, se fazer de observação direta é difícil, traçar, imprime a foto, traça aqui, vai buscando esses elementos, você não precisa fazer no papel vegetal, vai fazendo aqui direto em cima. É que o papel vegetal eu acho que na hora que a gente tira, a gente vê melhor o que fez. Mas pode fazer assim aqui em cima direto também, em cima da impressão. Não tem problema. Pode ir achando esquemas confortáveis para fazer o próprio desenho. É um bom passo de estudo. Como é um desenho que eu demorei para fazer, mas eu fiz esse esquema. Depois do esquema eu fui desbastando. Então tentem fazer esse exercício aqui prévio pra gente hoje. E aí a gente vai agora começar já a fazer a pintura. Eu escolhi essa imagem porque ela tem um claro escuro super bonito. Eu vou deixar aqui por enquanto essa imagem aqui do lado, porque a gente não vai fazer a outra agora. E a outra imagem que eu achei de uma foto contemporânea, que eu não tenho o fotógrafo, mas eu achei uma posição bem parecida com as posições de outras imagens da própria pintura do Seurat e o recorte dessas luzes aqui no avental da moça também, achei bem interessante. Então já botei ela no preto e branco aqui, a gente vai usar, a foto original estaria nessas cores, a gente pode usar um pouquinho dessa paleta que está aqui para aplicar nela aqui também. Então numa segunda parte a gente faz isso. De primeira parte a gente vai trabalhar a imagem aqui da figura do artista. Essa paleta aqui, a gente vai usar algumas cores, é uma paleta até pequena, assim, ela tem bastante azul, violeta, aquele cinza lá que a gente costuma fazer. Então vamos colocar logo as cores aqui pra gente não se perder. A gente vai usar o azul ultramar, que ele vai dar esse tom mais violáceo aqui pra gente, então azul ultramar. A gente vai usar aquele cinza que a gente faz a partir das primárias, eu já tô com um rosa aqui. Vou botar um pouquinho de azul, esse meu rosa já tá meio sujo, vou aproveitar ele. Rosa, azul e amarelo, vou usar o amarelo limão, nesse caso aqui, para esse cinza. Porque ele chega mais perto. O amarelo limão. É um cinza mais frio. Então, ó, o cinza já tá aí. Um violeta. Vou botar um rosinha aqui com azul ultramar, que eu consigo um violeta super bonito. Mas se vocês já tiverem um violeta, trabalha com um violeta pronto também, não tem problema nenhum. Um ocre. Aqui, ó, o ocre
pra cá, a gente vai ter umas luminosidades assim com o ocre. Quem tiver o amarelo de Nápoles pode usar também, porque ele vai casar também direitinho com algumas tonalidades que a gente tem aqui apresentando. E quem tiver o azul royal também pode usar, que vai casar direitinho com o que a gente tá falando aqui. O azul royal é uma corzinha também, parece o ultramar, ele é um ultramar com branco, assim. Então quem tiver pode usar, quem não tiver é só diluir bastante o azul ultramar, que ele vai dar essa sensação também. Então não precisa se ficar preocupado de não ter. Para fazer essa tonalidade da pele dela, a gente vai usar um pouco de carmim com amarelo de cádmio. Essa combinação vai bem dar essa tonalidade aqui, ó. Então, ó, carmim com amarelo de cádmio vai chegar próximo nos tons que a gente precisa da pele. Hora mais amarelo, hora mais carmim. Quando seca, a gente vai entrar bem nessa paleta aqui dele. Esqueci do azul royal. Deixa eu botar ele aqui. Né? Quem não tiver o azul ultramar pode usar o azul cobalto bem diluído. Se o seu cobalto for muito vivo, assim, andar para não ficar muito distante desses tons, pode botar um pouquinho de violeta ou um pouquinho do rosado, que aí ele vai chegar nessa tonalidade. Vai ajustando o que você tem, não tem problema de se não tiver essa paleta específica, não. Aqui eu tô até tirando da minha, né, e fazendo misturas para alcançar. Então aqui mistura, mistura, mistura. Então eu também não tenho exatamente todas as cores, a gente vai misturando para achar elas. Então, vamos começar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula da Georgina, que eu vou pintar o fundo para a gente poder enxergar logo a menina, porque essa cor branca aqui é muito forte. Então eu vou começar por ela. Eu vou começar botando bastante ultramar aqui na minha paleta, porque a gente vai usar muito dele. E vou já trabalhar junto com cinza e junto com ele puro, ele com cinza e um pouquinho desse royal aqui também. Vou pegar um pincel maior. É o mesmo pincel, só que eu vou trabalhar com um pequeno e um grande, tá? Vamos lá. Aqui já é uma área de sombra da própria figura da menina. Então, tem que tomar cuidado aqui, que ela tá tanto numa área de sombra que eu poderia entrar já até com um pouquinho de azul aqui, quanto eu devo fazer esse recorte. Então é aqui que a gente vai começar a ver como é que procede a ideia. Eu tenho aqui como a gente vai transformar isso numa aquarela, né? Eu vou dar uma molhadinha para eu não ficar com isso duro. Eu não preciso chegar lá até o final. Então eu vou pegar um pouquinho do azul royal aqui. Vou fazer de novo o meu cinza que eu já perdi ali. Esse cinza é mais pro violeta, né? E vou deixar um pouquinho aqui, ó. Um mais claro e um mais escuro. Eu posso até entrar aqui um pouquinho na roupa dela, que ela meio que mistura tudo, uma coisa na outra, né? Então, eu vou aqui só dar uma desmanchada ali, porque o tom vai virando outro. Aqui eu vou usar o amarelo de Nápoles. Ele encosta aqui um pouquinho, um tom meio amarelado. Acabei entrando na roupa da menina, mas é porque realmente ali ele encosta. Só vou fazer esse pedacinho. Pronto. Agora eu vou voltar no fundo, que é para não ficar marcado. No caso do Sorolla, que pintou esse aqui de óleo, né? Ele não tem essa preocupação. Ele põe a tinta, depois põe a tinta de novo, mistura aqui, põe de novo, porque a tinta não seca tão rápido quanto a nossa.
Então, se a gente não prestar atenção nessa situação que é própria da gente, né, algumas coisas a gente pode perder. Não dá para fazer na mesma rapidez ou na mesma ideia, na mesma velocidade, digamos assim, não na mesma rapidez, e na mesma ideia que ele colocou. A gente está aproveitando uma obra que não é da nossa mídia para poder estudar um claro escuro bem bonito. Que na verdade eu até prefiro. Eu não copiar aquarelas, eu acho que é um pouco difícil assim, porque a gente fica querendo copiar a mancha também. Então eu não gosto de trabalhar copiando aquarelas, nem as minhas. Eu fico muito satisfeita em fazer, porque a gente fica tentando copiar aquela mancha que deu. Então eu prefiro pegar obras de outras técnicas mesmo, não tem problema com isso. Eu acho as técnicas, né, de óleo feitas pelos impressionistas uma das melhores para a gente achar as manchas da aquarela ali, porque elas não têm tanto detalhe assim. Então dá para a gente interpretar essas manchas ao nosso modo. Acho que funciona melhor. Mas cada um é livre também para achar aquele seu artista de predileção. A gente fez isso com o vermelho ali, que não tem nada de manchado, tudo é bem detalhado. E a gente também estudou em cima dele. Então, vamos aproveitar os ensinamentos desses artistas, as soluções que eles trabalharam. Tô botando aqui, ó, violetas, cinzas nesse lado, puxando com a água. Eu gosto disso, então vou deixar esse acabamento bem tosquinho aqui, porque eu acho super bonito. E tô usando, ó, o cinza e o violeta e o azul ultramar. São as cores que eu tô botando aqui nesse fundo. Aproveitando também que a menina é bem amarela, né? Esse violeta vai criar uma ideia muito bonita aqui em cima. Aqui ela já começa a ficar meio esverdeado aqui o chão. Vai ser um pouco já da ideia da sombra que ela faz, do reflexo que ela faz aqui. E aqui em volta tem um azulzinho. E aqui olha o contraste como é bem forte, então vamos botar bastante azul e violeta aqui para esse pedaço. Então, eu tenho o fundo dela aí, um fundo que eu observei as cores e coloquei. Não tá exatamente igual e nem precisa ficar. Então, é só pra gente emendar aqui a ideia das cores e colocar ele no fundo pra destacar já a menina, que é bem branquinha. A cor da roupa dela, né? É bem branca. Então aqui a gente tem outras pequenas pinceladas. Eu vou fazer primeiro esses pontos amarelos e vou usar o amarelo de Nápoles, que é esse... Quem não tem, dá para fazer uma mistura de ocre branco e o amarelo de cádmio. Dá para chegar num ponto do amarelo de Nápoles aí. Mas quem também não tiver e não quiser usar o branco, pode usar um pouco de ocre com um tiquinho assim de carmim também, que tira um pouquinho do amarelado e bastante água. Aí chega perto dessa tonalidade do Nápoles. Dá pra fazer também alguma coisa próxima. Eu vou colocar aqui esses amarelos. Tem bastante amarelo. O que é interessante de ver é que é uma roupa branca, né? E olha quantas tonalidades essa roupa branca começa a apresentar. E a gente olha na hora e identifica que é uma blusa muito alva, muito branca. E esses contrastes todos aqui das cores é que vão dar pra gente essa sensação. Tanto do amarelo quanto dos cinzas e violetas que vão estar aqui na mistura. Então eu tô acatando as manchas, coloco aqui um pouco. E deixo algumas partes em branco também, senão ela vai ficar toda amarela, aí não adianta muito.
Pro chapéu já vou botar o ocre, a primeira camada, se precisar fazer outra, mas eu acho que não, uma só já vai ser o suficiente para trabalhar. Posso até aqui, ó, ele tem que pintar tudo. Porque ela tá na sombra. Depois a gente acerta até aqui o ponto da sombra. Então, enquanto seca aqui também, vamos botar a corzinha na menina, que vai ser a nossa mistura do amarelo de cádmio com carmim. Ou esse aqui, ó, ou vermelho de cádmio com amarelo de cádmio também dá uma mistura boa. Tá aqui. Trabalhar aqui. Quando secar vai ficar mais suave e vai acontecer melhor aqui a cor. Mas ela é bem avermelhada, né? Isso também ajuda a dar o contraste com esse fundo em que ela está presente. Aqui eu vou botar desse lado e vou dar uma puxadinha com o ocre. Em vez de puxar com a água, eu vou puxar com o ocre, que aí eu já faço uma modelação também. E deixo secar, se precisar repete, se não, tá bom, pode deixar ela assim. E vou pintar aqui a perna. Essa perna aqui de trás é mais escura. Ela tem uma sombra nela que a gente nem vai demorar muito pra fazer. Não vamos deixar secar, vou puxar com o ocre também. Agora eu vou dar uma clareada, pronto. Porque aqui tem uma área de luz intensa, né? Então, deixa aqui. E essa aqui é mais clara. Aqui eu só peguei a mesma mistura e botei um pouquinho mais de ocre nela, pra ficar mais clara. Agora eu vou entrar com o vermelhinho aqui, desse lado só, que já ajuda a modelar. E assim ela já vai entrando aí no tom. E vamos botar um pouco já aqui também. Ela tem até umas coisas meio vermelhinhas ali. Então já fica ali, mais ou menos o tom da pele dela já tá meio caminho andado. Eu não deixei muito espaço para essa sombra aqui, porque eu achei que se eu fizesse a menina muito pequena ia ser difícil de enxergar, mas a sombra seria uma mancha assim, ó. O reflexo dela nem precisa deixar muito buraco, ele junta e você já coloca aqui, e seria a ideia do que tá, o reflexo dela na água. Ela dá uma puxada para baixo e aqui continuaria. Mas eu quis fazer ela grande mesmo, para poder a gente enxergar essa sensação aqui, senão vai ficar muito pequenininho para ver. Quando seca aí, vamos pegar o ocre de novo. Vou jogar o ocre aqui e vou tentar fazer esse tom meio esverdeado que tem no balde. Isso aqui eu vou misturar ele no próprio papel. Vou pegar um pouco do azul royal ou ultramar, para quem não tem o azul royal, o ultramar vai servir. E vou jogar aqui, ó. Essa mistura no próprio papel me confere também um pouco de leveza, assim, né? O tom fica interessante. Aqui ele é meio esverdeado e eu já vou misturar um pouquinho. Assim depois a gente escurece ali aquela partezinha dali de dentro. Então meio que aqui já deu uma secada, vou fazer um cinza agora aqui com esses restinhos, que já tava, o nosso cinza originalmente já tava aqui. Vou usar o azul royal de novo.
Quem não tiver o azul royal pode fazer um violetinha, botar um tiquinho de amarelo, que ele também vai seguir ali no caminho. Na verdade eu vou fazer assim. Vou botar o azul royal primeiro, sem o cinza. Só vou diluir ele um pouquinho pra cá. E depois eu vou jogar o cinza, que aí eu garanto mais sensação de luminosidade ainda. Ele vai vibrar demais com esse amarelo de Nápoles, com essas tonalidades aqui que tem. Então isso aqui pode ser feito com o azul ultramar diluído também. Aqui é meio que um desenho, ó. Usando a ponta do pincel, a gente vai modelando ali o desenho da roupa da menina. Então, só pra marcar. Super contraste, né? Olha como surgiu esse branco extremamente luminoso da roupa dela. Eu vou deixar secar só um tiquinho e a gente vai trabalhar um pouquinho a perna aqui embaixo. Pra essa perninha aqui, eu vou fazer de novo a mistura do carmim, amarelo de cádmio aqui, e aí eu vou precisar de um tiquinho de azul. Aqui uma cor mais escura. E aqui na perna. Vou botar mais azul desse lado aqui. É bem recortado. E aqui dá um contorninho aqui. E aí essa sombra já vai entrando aqui, ó. Ela já vai virando uma coisa bem violeta. Vai passando por cima da água, ó. Essa sombra dela aqui, ó, emenda com essa. Essa emenda com essa. E fica já a projeção da menina aqui sobre a água. Então, nem precisa esperar secar. Já entra aqui e puxa. Vou fazer aqui também no mesmo tom. As três primárias aqui, gente, eu gosto de trabalhar com as três primárias. Não é porque a gente fez aquele exercício e tal, eu tô continuando, não. É porque ela me dá realmente o tom que eu preciso aqui. É um tom luminoso, escuro e alcança o que eu tô precisando. Então eu realmente uso esse recurso aqui pra trabalhar. Aqui também, ó, já dá pra... Ele faz um contorno, né, na menina com esse tom mais forte aqui. Acho que já secou ali. Ela também tem, ó, o rosto tá bem escuro nessa parte aqui. Logo abaixo do chapéu. Bem forte. Não tava tão seco assim. Vou tirar aqui em cima. Tem força? Deixa aqui. Pronto.
sequei ali. Depois a gente conserta aqui. Bom, agora vamos terminar aqui um pouquinho esses acinzentados do vestido. Eu vou pegar aqui o rosa, o amarelo e um pouquinho do azul royal, que pode ser o azul ultramar. Essa mistura vai realçar aqui alguns pontos que precisam ser mais escuros na roupa. Principalmente, né? Eu acho que a gente podia interpretar dessa maneira, sem ficar botando muito tom aqui, porque aí a gente vai perder a ideia do contraste grande que tem aqui. Esse branco aparece muito mais nessa parte de cá do que em outras partes, mas se a gente começar a botar muita aguada aqui em cima, ele pode criar uma cor meio suja para a roupa da menina, e eu acho que a gente assim alcança uma ideia muito próxima do estudo que é preciso para fazer aqui. Então eu vou deixar mesmo essas cores mais luminosas, né, pra gente pensar numa roupa branca. Não vou escurecer tanto quanto tá ali, até porque eu realmente não conheço essas pinturas originais. Não sei se isso é da minha impressão, da impressora, isso ainda a gente vai se entrar nessa discussão aí que a gente não sabe qual é a original de fato. Mas, na verdade, o que eu acho que é interessante é a gente pensar nessa ideia do estudo mesmo, do que é do claro escuro, do processo, e de como deixar uma luminosidade forte com aquarela. Então, o branco do papel bem realçado e brincar com essa ideia do complemento, porque aqui a gente usou amarelo com azul meio violáceo, um cinza meio violáceo, e assim, essa vibração em conjunto aqui vai criar pra gente super a ideia do contraste. Vou tirar aqui mais um pouco porque ela tá bem na sombra no rostinho dela. Vou fazer esse pretinho aqui e vou pegar vou pegar um pen spray e vou dar uma maciada nele com cinzinha pra não ficar tão forte assim, pode incomodar depois. E ela tem como se o pincel tivesse uma abinha. Né? Então, pronto. Agora eu peguei essa foto, que tem referências muito próximas, tem um chapéu, né, uma roupa com bastante dobra, ela tá numa luz, e tem, né, o braço, enfim, achei uma coisa próxima pra gente trabalhar. Ó, o eixo dela não tá na vertical, ele tá assim, ó, o eixo dela tá aqui. Então, ó, o estudo linear dela aqui. Eu botei uma linha aqui, ó, outra pra cá, uma aqui, outra pra cá. Então ele continua, ó, com esse eixo aqui. Aqui vai ter uma linha forte, né, a cintura, a manga, outro pedaço aqui, aqui tem só um pedacinho do rosto e um corte pra cá. Aqui tem outro, ó, braço, uma linha pra cá, uma linha pra cá, ops, aqui. Outra linha pra cá, uma pra cá. Façam esse exercício, vocês vão ver que passar a enxergar as linhas é mais fácil assim, é legal, se não conseguir olhar direto, né? Depois você vai vendo como tem, acha o eixo e depois vai achando o movimento, então esse movimento fica bom. A mesma coisa, ó, tirei aqui, aqui só
Aqui é um maço de coisinha. Qualquer desenhozinho aqui já funciona. Eu fiz a moça aqui também, ó. Como é um pouco, tem esses detalhes, eu não botei o detalhe agora, mas o eixo, ela é bem simples, ela é mais simples até do que a menina de cá, porque ela tá mais dobrada. O que a gente vai acabar fazendo mesmo é na própria pintura. Então tem aqui uma referenciazinha bobinha da pintura, mas a gente vai usar uma paleta próxima a essa de cá. Eu vou até acinzentar o fundo e botar mais amarelo aqui na roupa dela, pra gente poder aproveitar o estudo de cor desse de cá. Então vamos começar. Mesma coisa, vou fazer no fundo, um fundo mais azulado. Ela que tá na grama toda, mas eu vou botar na grama só pra baixo, pra gente poder criar um contraste parecido. Então, ó, a gente pode ser assim rebelde com a foto que a gente tá vendo, não precisa fazer sempre tudo igual, não. Aqui tá, eu acho que dá pra botar aqui. Depois a gente vai ver onde tem recorte e onde aqui entra um pouco. Tá vendo aqui entra um pouco, um claro escuro, aqui tem um recorte bem forte. Então vamos recortar bem. Desse lado tudo é bem recortado. E aqui ela começa a entrar um pouco, ó. E vou fazer aqui fazer uma graminha. Aqui um tom verde, esse é o sap green, verde comum, sem mistérios, mas se quiser misturar o azul ultramar ou o azul cobalto com amarelo também, dá verde. Tô pegando aqui direto porque o meu verde já tá acabando. Tem que diluir dali mesmo. Entra bastante. Pronto, vai ficar uma coisa assim. Vou até inserir um céuzinho aqui diferente, um tom diferente, pra gente poder aproveitar também o ensinamento da outra pintura. Né? Esse fundo aqui. Bom, vou aproveitar o fundo molhadinho aqui, vou pegar o verde. Vou até pegar mais o azul ultramar também com o amarelo. Fazer uns outros tons de verde aqui. Até mais escuro já para colocar aqui. Tem umas coisas que fica da cor do chão, né? Ela tá com um raminho de alguma coisa aqui na mão também. Esse pedaço é bem escuro e aqui ele vai clarear. Depois a gente escurece um pouco o fundo para esse aparecer. Vai ter que ser meio que assim no início. E vamos ao chapéu da moça. Ocre diluído, que foi o que a gente botou no outro chapéu também. Funcionou pra lá.
Então vamos aproveitar aqui. A moça aqui, a gente também tá escondida pelo chapéu. Aqui tá bem molhado, mas eu vou começar a fazer meio que um tom pra roupa dela. Aqui tá bem molhado e eu vou esperar secar um pouquinho só pra poder fazer o tom do braço. Senão vai borrar tudo. Vou esperar só um tiquinho. Enquanto a gente espera secar aqui, a gente pode fazer um desenho aqui das cores, né? Vou usar aquele Napoli para dar o contraste. Aí eu vou até tirar um pouco essa imagem e vou botar a dela, porque eu quero ver mais ou menos aonde é que foi esse desenho. Então eu tenho um avental aqui, ó. Você vê que eu não desenhei nada, pode ser direto no pincel, fica mais bonito. A gente já sabe que aqui tá a amarração da cintura, então esse avental para aqui. Então ele vai sair daqui e vai fazer algum movimento próximo disso. Então vamos jogando aqui um pouquinho. Aqui também pode ter um brilho. Aqui na manguinha dela. Essa parte aqui que não é, que tá na sombra, a gente pode botar um tiquinho mais de amarelo. Deixar um pouquinho assim. E aí quando secar, aqui trabalhando o braço dela, a gente vai ver essa roupa aparecer com mais facilidade. E quando secar, a gente define com aquele cinza mais intenso. Só pra não ficar essa marca feia aqui, eu ia secar. A gente coloca aqui um pouquinho de uma graminha. Deixa secar um pouquinho. Enquanto seca aqui, vamos só fazer a anotação do verdinho. A gente usou aqui, ó, o Sap Green, e o que não tá nessa paleta aqui. E usamos também um pouco do azul ultramar. Amarelo de cádmio. E aí fizemos as misturas que deu esses verdes mais fortes. Então, vou botar a mistura aí que a gente trabalhou. O azul ultramar com esse amarelo de cádmio especificamente, ele dá um verde meio acinzentado mesmo, ó. Aí ele já serviu pra gente pra fazer essa base mais escura aqui. Bom, vamos agora, já secou, vamos trabalhar um pouquinho essa sombra do chapéu. Vou botar o ocre aqui. Antes de fazer o ocre, eu vou reativar um cinza que tava. E vou misturar um pouquinho o ocre. Então, ela tem uma projeção aqui. Ela tem uma projeção aqui do topo do chapéu nele mesmo, né? E vai aqui, pra cá vai diluindo. Pronto. Aqui também eu percebi que faltou só essa dobrinha do chapéu que é mais escura. Eu vou botar aqui também, ó. Tem intenção de divisão ali que faltou. Bom, mas é o mesmo tom. Botei daqui, botei pra cá. Agora dá pra fazer o braço dela. Então a gente já vai fazer aquela mesma mistura de carmim com amarelo de cádmio. Carmim, amarelo de cádmio. Vou puxar, ao invés de puxar com a água, eu vou puxar com um pouquinho do ocre. Ocre. Que é esse aqui. Puxar ele aqui.
E esse outro braço lá de trás, eu vou fazer a mesma tonalidade, a mesma mistura, só que eu vou botar a cor mais clara, porque tá pegando mais luz. Então agora a gente já consegue ver o realce da própria roupa. E aqui, no rosto dela que tá escondido, é a mesma mistura do amarelo de cádmio com o carmim, só que eu botei um pouquinho do nosso marronzinho, que foi que fez ali aquela reação ali. E aqui eu vou aproveitar que tá molhado e vou botar também, porque tem uma sombra bem intensa. Então já tem aí a moça aparecendo e a roupa bem alva, bem clara. Vamos aos cinzas agora. O cinza vai ajudar aqui só para realçar, né? Achar ela de volta nesse fundo, por mais que ela se integre a ele, a gente vai ajudar realçando alguns pontos da roupa, umas dobras. Isso, esse contraste bem forte vai ajudar a criar uma ideia assim. Essa saia aqui é mais azul, botei um cinza e vou jogar um azul ultramar por cima. E quando secar um pouquinho aí faço um volumezinho. Posso até jogar um violeta, né, pra gente introduzir tons próximos desse daqui. Tons próximos dessa paleta nessa outra imagem. Vou jogar aqui como se fosse uma saia mais escura. E ela vai recortar mesmo. E agora que volta ao cinza, desenhando um pouco o movimento do avental. Aí já aproveita e corrige a saia, se ficou muito grande, diminui. E aí, acho que também já tá de bom tamanho, senão vai começar a ficar um avental amarelo e cinza sem a luminosidade. Então deixa o branco do papel aparecer. Pra gente realçar essa parte aqui, ó, desse raminho que ela tá segurando, vamos fazer o negativo dele, ó. Escurece, né, o céu e aí apareceu um pouco o verde de lá. E eu vou fazer de novo aquele verde acinzentado do amarelo de cádmio com o azul ultramar. Esses dois. Pra escurecer mais um pouquinho esse pedaço de cá. E não sair muito dessa paleta que a gente tá trabalhando. Então, aqui, vou usar de novo a mistura desse verde mais acinzentado. Ela tem uma projeção aqui, vamos fazer essa projeção aqui também.
na nossa moça da La Sorolla. Ficou bom esse estudo da luz, praticamente, né? Não tanto da sombra, assim, né? A sombra tá aqui bem coadjuvante. A gente tá pensando na luz, né? Nessa luminosidade intensa que a pintura dele apresenta. Então fica aí o estudo de hoje para essas formas desse desenho anterior que a gente fez da forma e que vê, assim, que não precisa ser igual à imagem, né? O importante mesmo depois é pensar nesses contrastes altos que vai dar. Quem não tem o azul royal, o azul ultramar bem diluído funciona. Quem não tem azul ultramar, pode trabalhar com um pouquinho do cobalto com violeta ou com carminho rosado, que ele até sentir esse tom meio violeta, porque ele cabe muito bem nessas tonalidades, nesses estudos de luz. Então, ficamos por aqui.